O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 59, diz assim: Deus elege Abraão. Diga comigo: Deus elege Abraão. Aí diz assim, parágrafo 59: para congregar a humanidade dispersa, Deus elegeu Abraão, chamando-o para fora de seu país, de sua parentela e de sua casa. Está em Gênesis 12:1. Para dele fazer Abraão. Diga: Deus chamou Abraão para dele fazer Abraão. Amém. Isto é, o pai de uma multidão de nações, conforme Gênesis 17:5. E disse a ele: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Gênesis 12:3. O povo originado de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas. O povo da eleição, chamado a preparar o congraçamento um dia de todos os filhos de Deus na unidade da igreja. Diz assim: é aí que eu entro. Levanta a tua mão direita e diz assim: eu faço parte dessa história. Amém. Aí continua assim, ó: será a raiz sobre a qual serão enxertados os pagãos tornados crentes. Os patriarcas e os profetas, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da igreja. Eu li também os parágrafos 60 e 61. Abre tua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 6. A partir do versículo 13, pode ser a partir do 13, a partir do versículo 13. Enquanto você abre, eu me apresento. Meu nome é Danilo Antônio Lopes, eu tenho 53 anos de idade, e hoje eu vim comemorar aqui com vocês uma festa. Hoje eu faço 28 anos, 4 meses e 22 dias, sem fumar maconha, sem cheirar cocaína, sem usar crack, sem usar haxixe, lança perfume, sem tomar uma só gotinha de qualquer tipo de bebida alcoólica que o demônio enfiou pela minha goela durante bons anos da minha vida. Então hoje eu faço 28 anos, 4 meses e 22 dias que pela primeira vez eu pus os pés num grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Eu entrei chapado, eu entrei cheio de ódio e saí batizado no fogo do Espírito Santo. Amém? Sou casado com a Juliana, sou pai da Giovana, que tem 17 anos. Sou membro do Ministério de Música do Santuário Mãe de Deus de São Paulo. Sou também membro do Ministério de Pregação da Arquidiocese de São Paulo, da Renovação Carismática. E é uma grande alegria estar aqui de novo em Uberlândia, de forma especial aqui na Casa de Missão. Legal, obrigado, cara. Obrigado por confiar no meu chamado, meu ministério mais uma vez. Obrigado, cara. Muito obrigado. Hebreus capítulo 6, a partir do 13. A gente lê assim: com efeito, quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo um maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei grandemente. Abraão foi perseverante e viu a promessa realizar-se. Os homens juram por alguém mais importante, e para impedir qualquer contestação, recorrem à garantia do juramento. Por isso, Deus mostrou com insistência aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável
da sua decisão e interveio com juramento, a fim de que por 2 atos irrevogáveis, diga assim, 2 atos irrevogáveis, amém, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, nos comuniquem encorajamento seguro, a nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. A esperança com efeito, diga assim comigo, a esperança com efeito é para nós qual âncora da alma, segura e firme, penetrando além do véu, para além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote para o éon, quer dizer eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavras do Senhor, graças a Deus. Aplaude a palavra de Deus. Pode aplaudir mais forte. Aplaude um pouquinho mais forte. Pode fazer barulho e festa para a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre essa palavra aqui, né? A carta aos Hebreus, né? É um livro que está entre o corpus paulino, ou seja, aquele conjunto de 13 epístolas paulinas e as 7 cartas católicas, né? Durante um bom tempo, achava-se que quem tinha escrito esse texto seria São Paulo. Hoje já boa parte dos biblistas já concordam, por uma série de aspectos, quando a gente vai estudar um texto bíblico, né? Já se concorda que não foi Paulo apóstolo que escreveu. Agora, tem uma coisa bastante intrigante que eu queria falar com vocês sobre, que essa não é a única coisa intrigante, não é uma carta de São Paulo, né? Tem pregador que ainda fala que é, né? Não estou condenando, não é um erro, mas que durante muito tempo achava-se, né? Além do que, ela não é uma carta, ela não tem características de uma epístola, né, irmão? Ela não tem característica de uma carta. E o mais intrigante, que também ela não, muito provavelmente não foi escrita para os hebreus. É interessante, né? É uma coisa bastante curiosa, mas ela pode ser entendida mais como um sermão, uma reflexão. E aí eu vou começar a falar de uma similaridade, um ponto em comum com o Apocalipse de São João. O Apocalipse de São João, por muitas pessoas, é descrito como aquele livro que fala do fim do mundo, né? Que tudo vai acabar, e na realidade não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O Apocalipse é um livro que fala de esperança. Apocalipse, a palavra Apocalipse no grego, né? Significa revelação. E lá nos primeiros versículos do primeiro capítulo, é uma revelação de Deus para Jesus Cristo, para um anjo, para João e para as igrejas da Ásia Menor, e para chegar até nós. Veja só, de Deus para Jesus Cristo, para um anjo, para João, para as igrejas, né? E chegou até nós, para a glória de Deus. E a gente vê lá no capítulo 2 e 3, 7 cartas escritas aos 7 anjos das 7 igrejas da Ásia Menor, né? Então, tipo assim, e o que eu estou querendo dizer com isso? Que dentro do livro do Apocalipse a gente acha 7 bem-aventuranças. Bem-aventuranças são, vem a partir de uma palavra grega chamada makarios, que vai nos mostrar o macarismo, é uma bem-aventurança. E a promessa para aquele que resiste às provações, às dificuldades, às perseguições, esse vai herdar o reino dos céus. Então é um ponto em comum com o Apocalipse, a carta aos Hebreus, como está no nosso
cânon, né? No cânon das Escrituras, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, traz essa mensagem de esperança, né? E de forma bastante interessante, uma das formas de dividir essa carta é a partir de uma sucessão de reflexão e exortação. Ele propõe, é uma das formas de dividir, não é a mais usada, mas é uma das possíveis, né? E a gente está aqui justamente, esse texto que a gente lê, né? A partir do capítulo 5, põe seus olhos por favor, no capítulo 5, no versículo 11, aqui na minha Bíblia, eu estou usando uma tradução da Bíblia de Jerusalém, veja só, o título é bem grande, ó, chamada de atenção. A sua é uma de Jerusalém também, Rodrigo? Então a gente está falando a mesma parada, chamada de atenção. Lembra que eu falei que uma das divisões possíveis, a gente encontra com uma reflexão, uma proposta de reflexão, uma apresentação de um tema, seguido de uma exortação. Diga assim, uma reflexão seguida de uma exortação. Amém? Então, por exemplo, do capítulo 5, versículo 11, até o capítulo 6, versículo 20, que foi onde a gente leu, lembra que a gente leu do 13 ao 20 do capítulo 5? Então, desde o capítulo 5, versículo 11, até o final do texto que a gente leu, vai ser exatamente uma, diga comigo, exortação à perseverança na fé. Exatamente isso. Exortação à perseverança na fé. Agora olha que curioso, volta um pouquinho mais, lá no capítulo 4, versículo 15. Volta no capítulo 4, versículo 15. Do capítulo 4 ao versículo 15, até o capítulo 5, versículo 10, ou seja, antes do texto que a gente está lendo, né? Lembra que do 5:11 até o 6:20 é uma, diga comigo, exortação à perseverança na fé, amém? Lembra que eu falei, é uma proposta de reflexão seguida de uma exortação. Diga, proposta de reflexão seguida de uma exortação. E nesse caso é uma exortação à perseverança na fé. Agora olha que lindo, o que vem antes? É uma proposta de reflexão, não é verdade? A partir do capítulo 4, versículo 15, a gente vai ver o seguinte, uma apresentação do sumo sacerdote Jesus. Levanta a mão direita e diga, Jesus é o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Amém? Agora olha que interessante, o texto que a gente leu acaba falando exatamente isso aqui, ó, versículo 20, onde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote para o éon, ou seja, éon, né? Para sempre. Ou seja, depois de uma reflexão no sumo sacerdócio de Jesus, a gente tem uma exortação à perseverança na fé, que termina dizendo aquilo que foi proposto na reflexão, que ele é o sumo sacerdote. E qual é a importância disso? É toda a importância. A carta aos Hebreus, como está no nossa Bíblia, ela é o texto que fala na Bíblia sobre o sumo sacerdócio de Jesus. E a gente começa a falar de Abraão nessa exortação, não é verdade? A gente começa a falar de Abraão, e a gente leu o parágrafo 59, leu o 60 e o 61, que falou justamente de Abraão, não foi isso? Falou da proposta de Deus para a vida dele, não foi isso que a gente viu? Então, a partir do momento que a gente já fez essa pequena contextualização aqui, eu quero começar agora a falar do texto propriamente dito, e depois a gente volta nessa questão do sumo sacerdócio, volta na pessoa de Melquisedeque também, que a gente já leu o nome dele aqui, né? No versículo 20. Então é o seguinte, olha só, vamos a partir do versículo 13. Com efeito, quando Deus fez a promessa a Abraão,
não havendo um maior por quem jurasse. Ou seja, a gente está vendo aqui que tem uma promessa e um juramento. Olha só, diga assim: Deus fez uma promessa e um juramento. Levanta a mão e fala: Ele fez a Abraão uma promessa e um juramento. E aqui eu estou falando, diga assim: aqui eu estou falando de dois atos irrevogáveis. Deus prometeu e Deus jurou. Agora, onde eu encontro na Bíblia que Deus prometeu e Deus jurou? Vamos voltar lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12. Vamos achar a primeira promessa e depois a gente vai achar o juramento, pode ser? Gênesis capítulo 12. Quem é que está sem Bíblia aí? Levanta a mão quem está sem Bíblia, por favor. Se possível, senta ao lado de quem está com Bíblia, para todo mundo, o máximo de pessoas, olhar para a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia, entende? A gente não pode ser só aquele que assiste quem está lendo a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia, amém? Santo São Jerônimo diz que aquele que não conhece a Bíblia, não conhece Jesus Cristo, entendeu? Porque Ele é a palavra, né, de Deus, é a verdade revelada. Então vamos fazer esse esforço. Lá no capítulo 12 começa o ciclo de Abraão. Diga, no capítulo 12, fala, no capítulo 12 de Gênesis, começa o ciclo abraâmico. E o ciclo de Abraão começa o ciclo dos patriarcas. Os patriarcas são assim, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve seu nome mudado para Israel, e ele teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher, e desses homens nascem as 12 tribos de Israel. Ou seja, antes de eu ler a promessa, eu digo assim: Deus escolhe para si um povo, Ele elege um povo, para que chegasse até nós, que a gente está vivendo. Ele estabelece uma relação pessoal com um homem chamado Abraão. Essa relação pessoal vai se tornar relação com uma família, quando chega lá em Jacó, Israel, que torna Israel, amém? E aí essa relação familiar se torna uma grande nação, para chegar até nós, amém? Diga assim: eu creio que eu sou parte desse povo. Glória a Deus. Aplaude a herança de Abraão, aplaude. A realidade que você vive só é real, o que você vive só é realidade por causa disso aqui, amém? Diga assim: glória a Deus, amém? Olha só, vocação de Abraão. Lembra que a gente leu lá no parágrafo 59, a gente diz, Deus chamou Abrão para torná-lo Abraão. Lembra disso? Então, aqui na Bíblia de Jerusalém está escrito, vocação de Abraão. Versículo 1: o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Aí ele deu uma ordem, amém? Ele deu uma ordem. Agora ele vai começar a prometer: eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra. Versículo 4, olha o que acontece. Abraão retruca, Abraão pergunta, Abraão questiona? Não. O que ele faz? Versão 4, Abraão partiu, como lhe disse o Senhor. Então a gente vê aqui de cara uma virtude já em funcionamento: obediência. E não tem como eu não falar agora de um termo que é
audire. Diga comigo, ob audire. Ob audire no latim é ouvir atentamente, escutar atentamente. Quando a gente procura na Bíblia, no Primeiro Testamento e no Segundo Testamento, e a gente sabe que são 3 as línguas bíblicas, que são hebraico, aramaico e grego, a gente não acha uma palavra em nenhum desses 3 idiomas que defina a obediência. Não tem. Sabia disso? Não tem. Não há nenhuma palavra que defina a obediência. A obediência na Bíblia é feita com esse ob audire do latim, que é ouvir atentamente. E aí a gente vai no hebraico de novo, e vai lembrar de uma palavra chamada emuná. Diga emuná. Emuná. Emuná, no Primeiro Testamento, em hebraico, é a fé. No grego é pistis. Fala, pistis. No grego é pistis, ou pistia. No hebraico é emuná. Tem sentidos diferentes. No emuná significa, a fé significa adesão incondicional à vontade de Deus. Abraão fez isso? Ele aderiu incondicionalmente à vontade de Deus? Sim ou não? Levanta assim, eu quero isso para a minha vida, Senhor. Levanta o braço o mais alto que você puder e diga, eu quero isso para a minha vida. Senhor e Deus, eu quero isso para a minha vida. A virtude da obediência, a virtude da fé. Amém? A gente acha 2 das 7 virtudes. São 3 teologais e 4 cardinais. E a obediência é um entroncamento de uma virtude cardeal, da justiça. Entende? Ou seja, Abraão não é retruca. A gente vai achar lá na frente um momento em que ele fala, em todas as ordens que ele ouve de Deus, em todos os momentos ele simplesmente vai. Simplesmente isso. E aí Deus promete. Deus faz a promessa. Lembra que a gente falou que tinha um juramento, tinha uma promessa e um juramento? Aqui está. Lembra? Fala assim, são 2 atos irrevogáveis. Diga assim, Senhor, eu que me chamo, diga seu nome completo, Danilo Antônio Lopes, eu quero ouvir tua voz, verdadeiramente, eu preciso viver emuná, ob audire, eu quero ouvir, não retrucar, não questionar, não, de jeito maneira, eu quero simplesmente fazer o que o Senhor mandou. Eu quero, Senhor, Espírito de Deus, é um ato irrevogável. A promessa de Deus para minha vida é um ato irrevogável. Porém, eu tenho que fazer a minha parte. Amém? Quando a gente vê a proposta do anjo a Nossa Senhora, hoje no tríduo, o primeiro dia do tríduo de Nossa Senhora, o evangelho que foi lido foi Lucas 1, 26 a 38, que é a anunciação do anjo. Ali há um componente humano, há dentro da ação da concepção de Jesus no ventre de Nossa Senhora, obrigatoriamente tem um ato humano, um componente humano, amém? Que é o sim de Nossa Senhora. Aí a gente começa a ver a prefiguração mariana em Abraão. Abraão crê contra todas as impossibilidades. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que é bem interessante sobre Abraão. Quando a gente vai ver a pessoa de Abraão, a partir das tradições judaicas, a gente ouve coisas maravilhosas, né? E dentro da possibilidade do estudo da teologia da continuidade, diga assim, teologia da continuidade.
Exatamente, a gente começa a pensar de forma diferente. Não existe uma ruptura entre o que acontece no primeiro e no segundo testamento. E a gente, dessa forma, a gente vai investigar tradições judaicas que falam de Abraão. E eu tenho tido a graça de estudar com um professor em São Paulo, o Márcio Matos, meu amigo, meu irmão, meu coordenador no Ministério de Pregação, né? Vou até falar para ele assistir, porque ele está fazendo uma live agora, né? Fala, ficou lá, vê lá que eu estou falando de ti, brother. Então, beleza, Márcio? Estou fazendo aqui menção ao seu nome, agradecendo a Deus pelo seu dom. E o Márcio, ele leciona lá em São Paulo, um Centro Cultural de Estudos, Centro Cristão de Estudos Judaicos, né? Essa parada da teologia da continuidade, né? E aí a gente ouve histórias lindas. Por exemplo, tem uma tradição judaica que fala que Abraão nasce num período da história, né? E seu pai se chama Taré, né? Diga, o pai de Abraão se chama Taré. E a gente acha o nome dele aqui na Bíblia, certo? Está aqui no capítulo 11 de Gênesis, um pouquinho antes de aparecer Abrão, aparece o pai dele, Taré. E ele, olha que interessante, Rodrigo, ele é um descendente de Sem. Quem é Sem? É um dos filhos de Noé. Poucas gerações. E o que acontece? Por que Deus faz aquilo acontecer com Noé? Deus cria todas as coisas, cria o homem, né? Cria a mulher, o pecado entra com Satanás, e em pouco tempo, né? Toda aquela perversidade do pecado, né? E a gente vê, a primeira geração depois de Adão e Eva, tem um fratricídio, um irmão matando o outro. O primeiro casal, acontece o que aconteceu, primeira geração de filhos, um fratricídio, e daí para frente a perversidade só foi aumentando. Aí Deus encontra em Noé um homem justo, e faz tudo de novo, entendeu? Acontece o dilúvio, a gente vai ver isso no capítulo 6, no capítulo 7, capítulo 8, né? A gente vai ver isso ali para o capítulo 9 também, a gente vê essa realidade em Gênesis, que vai acontecer, Deus refaz, ou seja, Noé é um homem justo, aí 8 pessoas, né, com Noé, completa 8 pessoas, como fala São Pedro em uma das suas cartas, e poucas gerações depois, não existe mais a fé no Deus único na terra, não existe. Para vocês terem ideia, segundo uma tradição judaica, o pai de Abraão, Taré, era dono de uma loja de ídolos. A idolatria sempre existiu. O pai de Abraão era idólatra, cultuava demônios. Para vocês terem ideia, poucas gerações depois de Noé, o justo, já existia tudo de ruim de novo, entende? E aí essa tradição diz que aos 3 anos de idade, ele recebe uma intuição sozinho da existência do nosso Deus. Olha que lindo, maravilhoso, né? Ele crê sozinho, do nada, numa ação de Deus, e Deus escolhe a partir dele o que a gente falou, uma relação pessoal com ele, Isaac, Jacó, a família que se torna uma grande nação e chega nos dias de hoje, em toda a terra, amém? Diga assim, eu creio. E Deus fica a vida inteira sem se revelar, e ele vive milagres, porque ele crê no Deus poderoso. Dentro dessa tradição judaica, conta, Márcio, que ele na loja de ídolos do pai dele, tomando conta da loja, a pessoa vinha comprar um ídolo, e os ídolos eram feitos de barro, de madeira, entendeu? E a pessoa ia comprar um ídolo, e aí ele, esse aqui que você quer? Sim. Aí ele pegava o ídolo e batia com o martelo e quebrava, dava prejuízo para o pai dele, porque ele não cria que eram deuses, eram demônios. Ele não era idólatra, entende? E até os 75 anos, ele vive experiências com Deus, sem Deus se manifestar para ele. E essa manifestação essa manifestação aqui que está narrando Gênesis capítulo 12, foi depois de 72 anos, segundo essa tradição judaica, em que ele tem essa intuição da existência de um único Deus. Veja só, ele passa a vida inteira crendo sozinho. Crendo sozinho. Diga assim, Senhor. Levanta a mão mais alto que você puder. Diga assim, Senhor, por mais que tudo à minha volta
me diga para não crer, para não te testemunhar, para não viver, emuna, adesão incondicional à tua vontade, por mais que tudo à minha volta, todas as situações e pessoas ao meu redor indiquem o caminho de não viver, audire, obedecer, ouvir e praticar, eu quero este exemplo para mim. Eu creio na tua existência e no teu amor por mim. Glória a Deus. Aplaude o que você acabou de rezar agora. Amém. Aplaude o que você acabou de rezar e faz barulho para Deus. Pode fazer. Pode fazer. Agora olha só que interessante. Agora vai lá para o capítulo 22. Vai lá para o capítulo 22. No capítulo 22, a gente vai ver Deus fazendo aquele lembra que eram 2 atos irrevogáveis? Diga assim, são 2 atos irrevogáveis. O primeiro foi a promessa, lá no início do capítulo 12. O juramento vem agora. Olha só, capítulo 22, a gente vai ver aqui o sacrifício de Abraão, né? No capítulo 21 a gente vê o nascimento de Isaac, né? Vamos lá no capítulo 21, lá a gente lê o início. O Senhor visitou Sara, 21 versículo 1. O Senhor visitou Sara como dissera e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão já velho, no tempo que Deus tinha marcado. Gente, entre aquela primeira manifestação e o nascimento, rolaram 25 anos. E eu muitas vezes não consigo esperar um mês. Diga assim, Senhor, eu quero isso para mim. Eu creio nas tuas promessas. Que passem 10 anos, 11 anos, 25, como Abraão, ou até mais. Amém. Olha só, versículo 3. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaac. Abraão circuncidou seu filho Isaac, quando ele completou 8 dias, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos. 100 anos. Sara tinha quase a mesma idade, 95. E aí, permitam-me um adendo. A gente vê uma série de gravidezes impossíveis a partir daqui. Os grandes acontecimentos, os grandes nascimentos da Bíblia são precedidos por gravidezes impossíveis. Vamos falar algumas? Sara gera Isaac com 95. A mãe de Sansão também não podia ter filho. Sansão vai aparecer lá na frente no livro dos Juízes, né? Como um grande homem no período dos Juízes, que antecede o período da monarquia. A gente vai andar mais para frente. Vamos pular mais para frente, Nossa Senhora. Segundo o proto-evangelho de Tiago, que é um livro apócrifo, né? Santana não podia gerar. São Joaquim, inclusive Santana e São Joaquim, esses 2 nomes, nós sabemos por esse texto. Diga, proto-evangelho de Tiago. Também não podiam ter filhos. Nasceu quem? Nossa Senhora. Aí dentro da mesma família, um pouco depois, vai rolar de novo. Quem? Zacarias e Isabel. É parente. É brother e sister. Também não pode. Entendeu? São grandes acontecimentos. Aí quando vai rolar com Nossa Senhora, Deus exagera.
Porque lá atrás em Abraão era a velhice e a esterilidade. Aqui nesse caso não precisa nem de homem, é o Espírito que gera. Amém? Diga eu creio. Aplaude a palavra de Deus, aplaude essa realidade. E aqui a gente vê, olha que interessante, minha irmã. A gente vê a primeira gravidez impossível prefigurando a última e mais maravilhosa. Oh, glória a Deus, eu fico até arrepiado. Diga eu creio. Diga assim, Abraão, levanta a mãozinha lá em cima e diga eu creio que Abraão simplesmente obedeceu. Oh, glória a Deus! Ele obedeceu e ele prefigurou Nossa Senhora, a mulher mais importante da história da humanidade. Glória a Deus! Olha assim, para você apontar para Jesus. Sabe o que é apontar para Jesus? Santo Agostinho fala que o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento, entendeu? E ele fala isso. Então a gente fala, tudo aponta para Jesus. Tudo que acontece aqui está apontando para o Filho de Deus, entende? Para você apontar para Jesus, você tem que obedecer. Sabe por quê? Porque a sua vida em obediência vai transparecer Jesus Cristo, amém? Amém? A tua vida em obediência vai mostrar Nossa Senhora. Oh, glória a Deus, diga eu quero. Diga assim, eu estou no barato. Aplaude, aplaude, aplaude e grita comigo, ó. Eu estou no barato. Diga assim, eu quero mostrar Jesus Cristo com a minha obediência. Oh, glória a Deus. Aí o que vai acontecer? Deus promete a terra. Prometeu algumas coisas. Vamos passar da terra, a gente passa para o filho. Mas caramba, se vai dar a terra, tem que ter o filho para herdar a terra. O único questionamento dele vai acontecer lá na frente, quando ele não pode ter um filho. E ele fala, a única vez que ele fala, Senhor, um criado da minha casa, um servo da minha casa, vai herdar toda a minha herança, porque eu não tenho filho. Ele fala isso, foi a única vez que ele falou. A única vez que ele falou. E aí Deus promete, confirma, e nasce Isaac, quando ele tinha 100 anos. 100 anos. E aí o que acontece? Vão acontecer mais algumas coisas, e aí no capítulo seguinte, Deus vai provar a fé de Abraão. Ele pede o filho em sacrifício. Nossa, mas ia matar o próprio filho, que parada é essa? Que loucura. Aqui a gente vê uma série de coisas. Diga assim comigo, a Bíblia é um livro de teologia, não é um livro de história. Até tem histórias, fatos, coisas, fala com mais alegria, coisas que realmente rolaram. Tá ligado? Olha para quem está do lado e fala assim, tá ligado? Diga assim, várias paradas realmente rolaram, muitas, tudo rolou. Mas é um livro de teologia, então a gente tem que entender. Eu vou falar só um fato, assim ó, diga comigo, uma montanha, um sacrifício, um filho, um pai. A gente encontra isso 2 vezes na Bíblia. A gente tá, oi? Tipo isso, eu ia falar o madeiro mais na frente, mas beleza, você já deu o spoiler. Eu ia falar do madeiro depois, mas obrigado. Então tipo assim ó, a gente vê isso acontecer 2 vezes. Isso está acontecendo para prefigurar. Lembra que a gente falou que prefigura? Entende? E tem Nossa Senhora nessa prefiguração também, entende? O que acontece aqui no Monte Moriá vai acontecer lá na frente. Aqui a gente sabe que Deus poupa o filho e põe o cordeiro no lugar. No Calvário também tem um pai, um monte, um filho, um sacrifício.
e tem um cordeiro, e tem a lenha, o lenho da cruz, amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir nosso irmão aqui, que eu estava com saudade dele. Obrigado, Rodrigão. Então, tipo assim, ó, acontece, só que lá, Deus poupa o cordeiro e entrega o filho em sacrifício. Para vocês terem ideia, como é que para dessa de sacrifício, vamos falar sobre o sacrifício, que é prefigurado a partir daqui, certo? Tem um escritor judeu chamado Flávio Joséfo, que ele vive num período ali no 1º século, e ele narra, tem uma das narrações dele, que é uma Páscoa próxima do ano 70. E por que eu falo ano 70? Ano 70 é um ano bastante importante para a história do judaísmo, porque no ano 70 se cumpre uma profecia de Jesus, e o templo de Jerusalém é destruído completamente, entendeu? O exército romano entra, né? É a guerra judaica, ele entra e destrói a cidade, destrói o templo, e perto desse acontecimento, Flávio Joséfo diz que na Páscoa, e aí eu digo uma outra coisa, os judeus, e a gente acha isso no início da Bíblia, lá em Levíticos, tem 7 festas, diga 7 festas, diga assim comigo, dessas 7 festas, três delas eram festas de peregrinação, e a festa de peregrinação envolvia a obrigação da viagem do judeu, da sua terra, de onde ele morava, até Jerusalém, amém? E uma dessas festas era justamente a festa da Páscoa, de onde estava, no lugar que ele estivesse, fosse longe ou fosse perto, se ele tinha condições de ir, né? Ele ia até a Jerusalém, e a Páscoa, como eu falei, era uma dessas 3 festas, e Flávio Joséfo fala que numa Páscoa, próxima ao ano 70, existiam cerca de 2,5 milhões de peregrinos judeus em Jerusalém. Imagina, a galera que subiu para lá, e a gente fala, subiu para Jerusalém, apesar de estar no norte, né? Fala assim comigo, perdão, no sul, fala assim, subir para Jerusalém. Faz assim com a mão, ó, subir para Jerusalém, descer para Galileia. Porque você vê isso em Lucas capítulo 2, subir para Jerusalém, descer para Galileia, porque subir até o Monte Santo, subir até o Senhor, né? Subir, então é isso, então subiram para Jerusalém, cerca de 2,5 milhões. Aqui eu vou falar para vocês, e eram feitos sacrifícios. Agora eu vou falar uma outra coisa bem interessante, tem um padre da igreja, chamado Justino de Roma, diga comigo, Justino de Roma. Justino de Roma testemunha que ele viu a seguinte cena. Eu tenho esse livro, sabe aqueles livrinhos verdes da série da Patrística? Então, eu tenho esse livro em casa. Ele fala, macho, que os cordeiros, na hora do sacrifício, eles eram colocados em forma de cruz. Era uma vareta, assim no comprido, e uma atravessado. O cordeirinho ficava em forma de cruz. Agora imagina Jesus indo à Páscoa lá e vendo isso, sabendo o que ia acontecer com ele. Isso rolou. Os discípulos viram isso, Nossa Senhora viu isso, São José viu isso, e ele sabia disso, que ele era. João capítulo 1, versículo 29, a gente vai ver São João Batista falar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que São João falou isso? Não é enrolação não, está tudo dentro da parada de Abraão, está tudo ali, tá ligado? Por quê? São João, agora a gente começa a falar do sacerdote. Não era feito sacerdote, por exemplo, hoje, a pessoa, é lógico que nasce com a vocação, obviamente, né? E aí, mas é livre, aquele que é padre é livre, ele nasce com a vocação e ele opta por ir. Entendeu? Não é assim? Naquela época não, nascia sacerdote, não tinha essa, nascia, por quê? Lembra que eu falei das 12 tribos? Uma delas era a tribo de Levi, eram os levitas, eles eram a tribo sacerdotal. E quem era o sacerdote desse tempo? João Batista, nasceu filho de um sacerdote, entendeu? Que era Zacarias, então ele nasce sacerdote. Lembra? Aí eu acabei de falar do sacrifício, do cordeirinho em forma de cruz, lembra disso?
lá no templo ficava aquela fila de gente que levava o cordeiro, e ele apresentava para um sacerdote, e o sacerdote pegava esse cordeiro, diante da lei de Deus, de tudo que regia ali a questão do sacrifício, e ele falava: esse cordeiro está apto para o sacrifício, esse não está apto para o sacrifício. Tinha uma regra, né? As regras, o cordeiro que podia ser sacrificado ou não. E aí era ele que falava: este está apto. João Batista não é filho de sacerdote, ele não é da tribo de Levi, ou seja, ele nasce sacerdote. Então ele aponta e fala: esse é o cordeiro que está apto para salvar a humanidade. Glória a Deus! Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga assim: eu creio no cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, olha só, Flávio Joséfo fala, voltando lá nele, que numa Páscoa próxima ao ano 70, haviam cerca, como eu já falei, de 2,5 milhões de peregrinos na festa da Páscoa. Acabei de dizer. Vocês sabem quantos foram sacrificados? Quantos cordeiros? 225.600. Ou seja, quase 10% do número de pessoas que estavam lá. Entendeu? Só que Abraão prefigura Jesus Cristo, certo? Vamos voltar lá no Monte Moriá. Aí Deus prova a fé de Abraão. Há comentadores que falam que nesse momento está sendo antecipado, Rodrigo, o entendimento do 5º mandamento: não matarás. Deus também aí dava uma lição para os povos pagãos que sacrificavam seus filhos. Quem assistiu aquele filme Troia? Quem assistiu? Com Brad Pitt, lembra que ele é o Aquiles? Quem já assistiu? Vocês lembram, Troia, que a guerra lá para derrubar, Troia, né? As muralhas de Troia. Tem uma cena lá, que um dos reis, que foi feita uma coligação dos reis gregos, para destruir Troia, certo? Para invadir Troia, não é? Um dos reis tinha uma filha virgem, de 14, 15 anos. E aí os reis entraram em concordância que ele tinha que sacrificar sua filha para o deus Apolo, para eles ganharem a guerra. Isso era feito. Deuteronômio capítulo 18, do 9 ao 12, Deus proíbe fazer seus filhos passarem pelo fogo. Entre as proibições, inclusive tem proibição para o espiritismo e para a macumbaria. Naquela época tinha outro nome. Deus proíbe a invocação de mortos, proíbe a necromancia, proíbe a adivinhação, proíbe passar os filhos pelo fogo. Ou seja, já tinha gente que sacrificava filhos. A gente está falando aí de alguns séculos depois. A gente volta em Abraão, mais ou menos 4.000 anos atrás, né? Quando a gente fala no período de Moisés, dos 10 mandamentos, né? Que a gente está falando aí dos 10 mandamentos, ou Deuteronômio capítulo 18, que está naqueles 40 anos ali do Êxodo, né? A gente fala aí 1200 antes de Cristo, ou seja, 800 anos antes, Deus já falava: não matarás, tirando o filho, e já fala que não pode sacrificar o filho, entendeu? Agora, Deus sacrifica o seu. Diga assim: obrigado, Senhor, pelo que fizeste por mim. Obrigado, Jesus, porque tu aceitaste livremente. E hoje eu estou meditando em algo que aconteceu 2000 anos antes do Senhor aceitar livremente morrer na cruz por mim. Diga assim: eu não mereço, eu não tenho dignidade, mas foi por amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor me ama. Aplaude o sacrifício de Jesus na cruz. Você entendeu? E aí o que ocorre? Aí a gente sabe. Agora vamos rapidinho, já está na hora de encerrar, né, Márcio? Deixa eu ver que hora a Maíra falou. Olha, eu tinha 30 minutos, já passei. Bom, passei alguns minutos dos 30 minutos. Tá, já. Aí o que acontece, Vamos lá no versículo 15. Vamos lá no versículo 15, gente. Olha só, versículo 15 do capítulo 22, tá?
Não, volta um pouquinho antes aqui, ó. Volta no versículo 11, tá? Do capítulo 22, olha só. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Esse eis-me aqui, gente, está na boca de grandes personagens bíblicos. Entendeu? Esse eis-me aqui, eis aqui a escrava do Senhor. Faça assim, entendeu? Esse eis-me aqui, exatamente, está na boca de grandes personagens. Quando São Lucas coloca na boca de Nossa Senhora, está elevando Nossa Senhora, porque só os grandes personagens da história do povo de Israel falam: eis-me aqui. Diga assim: Senhor, eu estou todo arrepiado, hein? Diga: Senhor, fica de joelhos. É graça que você vai receber, não perde isso não. Diga assim: Senhor, eu ouso dizer, eis-me aqui.